Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui no nosso Café Vascaíno nesta quinta-feira. Bom ter você por aqui, um ótimo dia para você. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube recomende ele para outros vascaínos. Se inscreva, estamos já batendo 215 mil amigos. Tenho certeza que vamos transformar na maior comunidade para falar de Vasco. Reforços, Payet fica, Coutinho fica, Copa do Brasil, tudo isso e muito mais. E o Carille, hein? Fica ou não fica? Assuntos que vamos tratar aqui no nosso café. Então, sem perder tempo, ontem na sede da CBF estive lá acompanhando o sorteio. Vamos pegar o Operário, primeiro jogo fora de casa em Ponta Grossa, no Paraná, o campeão paranaense que estreou vencendo na Série B de virada o Criciúma, e a volta em São Januário. Não tem gol qualificado, empatou no saldo de gols e no número de pontos ganhos, né, no confronto, pênalti. Bom, mas vamos passar, se Deus quiser, com uma grande atuação. Mas o Marcelo Santana e o Carlos Amodeu foram os dois representantes do Vasco. Pedrinho estava em reuniões, segundo eu soube, fora do Rio de Janeiro. Estou apurando o que... Será que foi em Brasília de novo? Vamos aguardar. Estou em busca. Bom, mas o Marcelo Santana foi quem falou com a imprensa. E depois, assim, do bate-papo com a galera, fiquei ali um tempão e fiz a live e perguntei, acho que tudo que você gostaria de ouvir, torcedor. Pô, Azevedo, eu perdi a live, então vou recuperar aqui o trecho do Marcelo Santana. Vai até o final porque ele vai falar sobre Carille, que aliás ele abre falando sobre isso, qual é a avaliação que a diretoria faz do trabalho do Carille, o desempenho do trabalho do Carille, reforços, se precisa ou não para essa janela, quem vem para o meio do ano, vai vir jogador para o meio do ano, Payet fica ou vai embora, a nossa base, realmente ela é vendida de qualquer preço, Ryan vai falar sobre se ele participa ou não de negociações. Tudo isso agora com o Marcelo Santana, diretor executivo, que não fugiu de nenhuma pergunta. Bacana quando o entrevistado encara de frente o papo e sabe que é olho no olho, como também faço com você. Vai até o final e opina aqui no canal. Um grande abraço e até mais tarde. O desempenho ainda é o desempenho que a diretoria deseja? Ainda não. Mas tem situações de evolução, aí compartilhando um pouco da responsabilidade também. As peças ofensivas, o Fábio ele teve essa possibilidade já no final ali da janela de transferência internacional. Os reforços estrearam ali na semana da semifinal contra o Flamengo e agora dentro do Brasileiro e da Sul-Americana a gente tem tido essa possibilidade de maior de uso do elenco de uma maneira mais completa. Então a gente tem feito essas avaliações. Repito, a avaliação do estadual ela foi parcialmente prejudicada por ele não ter as peças. A gente começou as 3 primeiras rodadas do estadual com um time sub-20 basicamente e alguns jogadores que o Vasco naquele momento não contava para a temporada. Então a gente tem que seguir nessa avaliação. É natural, eu entendo a pressão sobre o trabalho do treinador, entendo a pressão sobre o meu trabalho também enquanto executivo, a pressão que às vezes o torcedor faz sobre o presidente, porque a maioria das críticas do torcedor é buscando a melhoria do clube. E o torcedor do Vasco tem uma maneira mais firme de cobrar, pelos últimos anos, não ter dado um título a ele, torcedor. Isso é natural, o torcedor quer ser campeão, o torcedor quer ser feliz, o torcedor quer ter alegria com o seu clube, quer ter orgulho, quer ter essa sensação de pertencimento. E essa pressão vai ser constante até que a gente consiga dar ao torcedor um título. E a gente tem que saber conviver com essa pressão. Isso é normal, isso é do Vasco, isso é do Brasil. E repito, num clube gigante como o Vasco, é maior ainda. Concorda com ele que não precisa de reforço? Para essa janela atual, concordo. Agora, para o meio do ano, a gente vai sim fazer uma qualificação do elenco também. Uma outra coisa que muito se fala é que a janela de transferência sempre é muito cara para comprar. Mas os nossos jogadores da base não têm saído num valor muito alto, pelo menos é o que tem sido divulgado. Como é que vocês estão fazendo essas negociações de saída dos ativos? Olha, a gente não tem... Deixa eu tentar lembrar aqui para não ser impreciso. Nenhum destaque do Vasco foi vendido em definitivo desde a chegada do presidente Pedrinho. A gente tem um empréstimo do Figueiredo ao América, junto com o Cauã Barros, o Lucas Eduardo emprestado ao Cuiabá, JP emprestado ao Avaí, Leandrinho emprestado ao Shabab da Arábia. E aí, Fábio, você pode até me completar se teve algum... Os valores que estão sendo fixados.
São valores baixos em relação ao que o Vasco compra. O Vasco comprou Lloyd, comprou Garré, comprou Nuno, comprou Maxime, Jean, e alguns nem performam, né? Tem atletas que nem o passe fixado foi. Por exemplo, o Leandrinho, que é um potencial destaque, um jogador que jogou o Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira. O Vasco teve um desconto de 50% no valor da dívida, contra ainda na época da 777, pela compra do Paulinho. 50% do perdão da dívida, alongamento do prazo de pagamento desses 50% restante em 8 meses, e ainda recebeu um valor pelo empréstimo do Leandrinho, e o passe do Leandrinho não foi nem fixado. O Shabab não tem nenhuma opção de comprar o Leandrinho por nenhum valor. Então, assim, às vezes a gente não pontua todos os detalhes contratuais pelas cláusulas de confidencialidade, mas o patrimônio do Vasco a gente tem buscado proteger. O Ryan, a gente teve proposta de 2 dígitos, digamos assim, de euro, e o Vasco não quis negociar naquele momento, por entender que o atleta merecia ficar mais tempo dentro do Vasco. Agora, como qualquer clube, a gente em determinados momentos pode fazer negociações de atletas para buscar a qualificação do nosso elenco. A venda de jogadores é uma receita determinante para todos os clubes do futebol brasileiro. Clubes que buscaram se estruturar tiveram necessidade em determinados momentos de negociarem os seus principais jogadores. A gente pode pegar os 2 clubes no Brasil que mais venceram campeonatos nos últimos anos, que foram o Palmeiras e o Flamengo. Os 2 negociaram ativos formados na casa. E a questão dos valores que cada clube negocia envolve também um aspecto de mercado. Claro que às vezes é uma conversa chata falar isso com o torcedor, mas, por exemplo, a gente ontem jogou pela Sul-Americana, foi a primeira partida internacional oficial do Vasco em 5 anos. Esse peso de não estar jogando campeonatos internacionais pesa na hora que você vai negociar com o mercado, principalmente o mercado europeu, mas o mercado internacional. Então a gente tem buscado ter essa responsabilidade, entendendo a realidade econômica do Vasco, para que a gente tenha a qualificação do nosso elenco, independentemente se o atleta veio da formação, se o atleta foi contratado, porque o que a gente quer é o Vasco vencedor. Se puder ser vencedor com mais crias da colina, melhor ainda. Qual é o foco em relação a Coutinho e Payet? Payet tem contrato até maio, Coutinho até julho, se eu não estou equivocado. Qual é o foco de vocês? São avaliações de dia a dia, de jogo a jogo também. São, naturalmente, os 2 jogadores com maior trajetória esportiva dentro do elenco. São investimentos importantes que o Vasco fez em épocas diferentes para cada um. E, independentemente do nome, o que a gente pretende é ter numa janela do ano um elenco ainda mais forte. A gente sabe a qualidade que esse elenco tem, apesar da crítica, apesar da pressão. Eu gosto também de defender sempre os jogadores com justiça. Ano passado, o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil, que não era desde 2011. O Vasco chegou em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. A gente não se orgulha disso, mas foi a melhor campanha do Vasco desde 2017. Então esse grupo também tem buscado, pouco a pouco, resgatar o Vasco para o patamar que o Vasco merece. Pode não ser na velocidade que o torcedor deseja, mas esse grupo tem, pouco a pouco, entregado resultados bem acima dos últimos anos. Se pegar no ranking de clubes da CBF no ano passado, o Vasco saiu do 21º lugar para o 15º. Foi um avanço de 6 posições, foi o clube que mais avançou posições entre os 30 primeiros do ranking e foi o 5º em pontos acumulados no ano. Está longe da posição que o Vasco tem que estar, né? Está longe da posição que o Vasco tem que estar, concordo contigo. Você foi perfeito na sua colocação, mas é um avanço para o que vinha sendo praticado. E o avanço no futebol, muitas vezes, é degrau a degrau. A gente não quer que o Vasco suba igual foguete e caia igual cometa. A gente quer que o Vasco se fortaleça, que o Vasco cresça, que o Vasco dê o orgulho que o torcedor Cruz Maltino merece. A gente sabe dessa responsabilidade. É fácil o torcedor ouvir isso? Não, não é fácil. É chato pra caramba ter que falar isso. Mas a gente tem que ser realista. O presidente Pedrinho não quer vender ilusão pro torcedor, quer trabalhar com responsabilidade financeira, quer melhorar o patrimônio do Vasco. Eu acredito que daqui a 40, 50 dias vocês já vão ver mudanças dentro do centro de treinamento do Vasco. No segundo semestre a gente pretende fazer uma mudança ainda maior no centro de treinamento, que está travada, não por decisão do Vasco, mas por uma necessidade da Prefeitura do Rio de fazer uma obra na comunidade ali da Cidade de Deus, e a gente tem que respeitar o poder público. E fora isso é trabalhar, tentar dar resultados positivos, que o torcedor quer isso, é resultado positivo. Só para fechar contigo, Marcelo, tirar uma dúvida.
Quando da decisão de poupar 8 jogadores contra o Corinthians, passou por vocês também ou foi único e exclusivamente da comissão técnica? Não, a decisão passa pelo departamento de futebol, diretoria, coordenador técnico, comissão técnica, fisiologia, performance, todos nós participamos. A gente faz mais do que uma reunião semanal com cada departamento. Agora, a palavra final, a decisão final, sempre cabe ao treinador. O treinador que escolhe quem são os jogadores que vão a campo ou não vão. Mas as decisões são sempre compartilhadas e a gente tem... Vocês sabiam que seriam 8? Sabíamos. E são 19 jogos da retomada do campeonato, o início da Série A, até a primeira pausa da data FIFA de junho, são 19 jogos sem folga durante a semana. São jogos meio de semana e final de semana. Não dá para um jogador jogar em alto nível, em alta intensidade, esses 19 jogos seguidos. Em alguns momentos é preciso rodar o elenco. Aí você pode questionar e eu acho normal que cada torcedor também tenha o seu direito de posicionar. É melhor girar o elenco aos poucos? É melhor girar o elenco um time titular e, entre aspas, um time considerado o reserva? Aí é o questionamento que é legítimo que cada um faça. Mas que a gente tem que modificar os jogadores para que a gente consiga ter, na parte de performance, a melhor entrega física de cada um deles, isso é inevitável. Se a maneira é girando dentro das partidas, é começando com o titular, indo para a reserva, é tirando um time num jogo, tirando outro, aí eu acho que isso é legítimo cada um discutir como acredita. Mas eu peço que o torcedor seja equilibrado de entender essa questão de calendário, de logística. A gente vai jogar 6 partidas seguidas fora do Rio de Janeiro. A gente não tem como brigar contra essa realidade. A gente tem que se adaptar e buscar extrair o melhor retorno possível com os dados que a gente tenha para dentro de campo a gente dar o retorno que a gente precisa ter. Então são decisões difíceis de tomar, mas são necessárias. O torcedor talvez tenha estranhado foi o número, né? 8 jogadores, porque a gente imaginava, qualquer torcedor, vai tirar 3, 4, o Felipe que vem de um desgaste, o Paulinho de uma cirurgia. Mas aí minha pergunta é exatamente, vocês sabiam que seriam 8 e respaldaram. Toma a melhor decisão, foi isso? É como eu te falei, internamente, às vezes uma pessoa pode ter uma opinião divergente, um setor pode ter uma opinião divergente, mas a partir do momento que a decisão é tomada, é uma decisão do Vasco. Aí a gente tem que ter a responsabilidade de todos nós estamos juntos. E foi compartilhado. Desculpa, Marcelo, só fazer uma última pergunta que me veio à cabeça aqui. O teu papel, porque muita gente fala assim, o Marcelo não participa das contratações, ele só executa, ele vai para lá e negocia. Você participa na hora da escolha técnica também? Olha, a parte técnica tem um peso maior na tomada de decisão da comissão técnica, da área de scout e do diretor técnico Felipe. Eu entro mais na parte negocial dos contratos, se é empréstimo, se é compra, o valor, a questão salarial, multa. Eu entro mais nessa parte administrativa. Eu cuido mais do departamento de futebol, dessa parte, digamos, a parte mais chata do futebol, né? Logística, contratos, saúde e performance, a ligação com a divisão de base, futebol feminino. E participo na área técnica, pontuo minha opinião, mas o peso maior da escolha de quais jogadores vão ser contratados ou quais jogadores vão ser liberados é da área técnica, que é onde está esse tripé. Comissão técnica, não é só o treinador, é a comissão técnica, os scouts e o diretor técnico Felipe. Para fechar com você e te liberar, você não fugiu de nenhuma pergunta, agradeço a você, o torcedor também está aqui falando a mesma coisa. Ryan e Léo Jardim, já que você falou que é uma coisa chata, mas são renovações de contrato, né? Como é que está a questão do Ryan? O contrato já está nas mãos dele, ele vai renovar? Porque você falou, recebemos proposta de 2 dígitos e achamos que não era o momento. Tem uma próxima janela que é muito melhor, obviamente, que é de montagem de elenco lá fora. E o Léo Jardim? Porque ele trouxe um preparador particular, está aqui com ele no Rio de Janeiro, o que mostra que ele quer investir e ficar por aqui. O Ryan está muito próximo da gente ter um comunicado oficial, mas de antemão eu já agradeço ao próprio Ryan, ao seu pai Valquimar e aos agentes Nenezini e Bruno pela postura que tiveram com o Vasco. Então, assim, a família e os agentes foram muito parceiros do Vasco da Gama nessa, digamos, futura renovação contratual. Em breve a gente vai poder oficializar isso. O Jardim, ele já teve uma proposta do Vasco em suas mãos, o empresário já nos deu uma primeira devolutiva. Essa semana a gente deve voltar a tratar desse tema. E a gente espera também que o Léo fique conosco mais tempo. O desejo do Vasco é que ele tenha uma renovação de 4 ou 5 anos. Isso fica a critério dele, de qual período ele tem essa preferência. E em breve a gente vai ter
essas novidades. E sobre responder, prestar contas à torcida, eu acho que é um pouco o nosso papel. Não dá para ser todo dia. Eu sei que o torcedor quer novidade todo dia, a imprensa precisa de ter conteúdo também, mas sempre que possível a gente espera poder esclarecer. Se a pergunta é chata, não é chata, isso é normal, isso é o papel de cada um. A gente tem aqui, como você citou, Fábio, a gente tem que prestar conta para o torcedor cruzmaltino. E às vezes prestar conta é de coisa legal e às vezes é de tema que é mais desconfortável. Mas o torcedor merece tá informado, é o torcedor que apoia o clube, é o torcedor que sempre teve do lado do Vasco. Então a gente tem que saber separar as coisas. Ah, não gostei dessa pergunta. Não gostou, paciência, responde da mesma maneira. Ah, gostei mais daquela. A gente tem que prestar conta ao torcedor. Eu falo isso também, a gente sabe, a gente já se conhecia de antes, eu sou formado em comunicação, e a gente tem que ter equilíbrio com isso. É normal. Quando cada um está buscando o melhor para a instituição, para mim toda pergunta é válida. Todo questionamento de torcedor, toda cobrança é válida. Eu só fico chateado quando é algo que eu acho que não é o benefício do Vasco. Fora isso, eu não tenho um problema de nenhuma ordem, não. Acho que você também trabalha da mesma maneira, então é normal.